Olá, boa noite. Eu sou a Camila, do Ministério Esperança de Israel, e estamos aqui mais uma quinta-feira com Quinta com a Palavra para a gente encerrar a nossa leitura e as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios, capítulo 6. Hoje a gente fecha a parte das advertências, que nós abordamos 3 advertências nesse capítulo, as reflexões delas, né? E hoje a gente vai fechar com a última, uma advertência final. São 4 advertências, por assim dizer, mas eu elenquei as 3 e coloco essas últimas considerações dos últimos versos nesse vídeo. A palavra de Deus que está lá no livro de Provérbios, capítulo 6, faremos apenas uma breve leitura dos versos 20 ao 35, que diz exatamente assim, se você puder ou quiser acompanhar da sua Bíblia. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, e quando te deitares, te guardará, e quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá ainda que multipliques os presentes. Esses são os versos, do 20 ao 35 do nosso capítulo 6 de Provérbios, que é a nossa reflexão dessa noite. E você pode ter percebido que uma vez mais a gente faz mais comentários sobre fidelidade, sobre adultério, né? Não vai ser a última vez que nós vamos falar sobre isso. O livro de Provérbios ele é muito rico de avisos, advertências sobre esse assunto. Mas se a gente for puxar um pouco o começo ali do livro desses versos, dos versos 20 ao 23, a gente pode refletir sobre a fidelidade num aspecto de guardar esses mandamentos que nos foram ensinados. E aí o exemplo da palavra é por pai e por mãe, né? Os nossos bons valores. E o exercício é não guardar apenas na memória, né? E que a gente entende como coração e na verdade a mente, mas a exemplo da palavra pendurar no nosso pescoço, porque assim estaria sempre ao alcance dos nossos olhos. E esse é o exercício para que constantemente, ao alcance dos nossos olhos, a gente possa, observando, praticar. Porque esses valores, esses mandamentos que nós temos assim recebidos e que nos foram ali ensinados no seio da nossa família, são eles, como diz a luz da palavra, que guia os nossos dias. Né? É com base neles que nós compreendemos e vivemos os nossos dias, as nossas vidas, o nosso cotidiano, tomamos as nossas decisões. E quando a gente está ali, como diz a palavra, no nosso repouso, é também o que nos alimenta, porque é o que nos faz refletir e ponderar na nossa vida. Ou seja, é essencial dentro do seio familiar a nossa instrução espiritual boa. Né? Uma família com os valores sadios em Jesus, na palavra da verdade, ela tem de fato o que aborda ali o verso 23 do capítulo 6. E se a gente quer exatamente o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho de vida, porque mantém a retidão, o caminho reto, justo e seguro.
A gente pode fazer também uma reflexão que ali, a partir do verso 24, e talvez dali em diante, a gente volta a ter aquela figura da mulher, né? Uma figura de linguagem como mulher. E ali dos versos 24 até efetivamente o final, e se você julgar necessário, eu acho que vamos julgar necessário sim, e faremos uma nova leitura do 24 ao 35, porque vem a figura do guardar-nos da má mulher, né? Os bons mandamentos de Jesus, se nós temos eles conhecidos desde a nossa tenridade, da nossa infância, ele é o alimento que funda o nosso crescimento, como a pessoas, né? De infância até a maturidade. E se nós vivemos essa vida de constância observação da palavra de Deus e da verdade, dos bons valores, isso se torna uma prática constante e é constantemente observado, praticado, medido. Isso nos blinda, nos protege, não coloca as vidas das pessoas, as nossas vidas, né, não nos expõe à sedução do pecado. Então, essa é aqui a figura de linguagem que a má mulher aqui representa, a língua estranha, né? Lisonjas da língua estranha que representa. Porque não nos expondo a palavra de Deus no nosso crescimento, na nossa fundação, no nosso firme ali compromisso e observação e prática, blinda a gente contra essa figura, né? Que é representada pela Bíblia nesse verso, que encanta, corrompe, seduz, mas destrói. E o nosso coração não poderia ser diferente, né? Sendo ele da mesma forma constante na palavra, na observação, na prática, na meditação, ele se torna um coração, uma mente, como a gente já trouxe essa reflexão em outros vídeos, tornando-nos sóbrios. E aí os nossos pensamentos se tornam sóbrios. Por consequência, os nossos sentimentos se tornam sóbrios, os nossos desejos se tornam sóbrios. E aí a gente passa a entrar naquela fase de desejar menos o que nós vemos e mais o que nós esperamos, que é o reino dos céus. E isso ocorre também porque quando a gente faz esse filtro de enxergar a vida à luz da palavra, a gente consegue compreender o que a palavra diz sobre tudo desse mundo. E a gente consegue enxergar a efemeridade de tudo aqui nessa terra. Embora pareça durável, embora pareça seguro, embora pareça verdadeiro, mas não deixa de ser efêmero. Então, quão passageiro, né? Quão finito é. Mas observando as palavras do Senhor, observando as promessas do Senhor na Bíblia, podemos sim compreender, né? E muitas vezes até nas nossas próprias vidas testemunhar quão infinitas são as promessas do Senhor. E mesmo aqui na terra, nós vemos e testemunhamos a infinitude delas dia após dia, a misericórdia, a bondade, a provisão, a proteção. Se a gente já consegue testemunhar quão infinitas elas são aqui da terra, imagina na vida eterna, imagina na vida no mundo vindouro com Jesus. Então, há diversos exemplos de quão longe a gente pode chegar, se a gente volta para a observação dos versos, quando a gente cai na tentação do pecado. Como, por exemplo, ali no verso 26, que diz assim que por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Miséria completa, praticamente, né? E a adúltera anda à caça de preciosa vida. E como a palavra de Deus ela é extremamente completa, ela sempre dá a instrução, ela dá uma reflexão e ela muitas vezes também dá diversos exemplos para fazer a gente pensar e refletir, porque a gente fala, a palavra de Deus é perfeita e é um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, onde o Senhor teve a preocupação de que as palavras e as reflexões se fizessem atemporais para a gente. Então ali nos versos 27 e 28, que nos fazem refletir, tomará sobre consequência, por exemplo. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem, ou ainda, andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Né? Poderia a gente agir, fazer qualquer tomada de decisão
e não ter nenhuma consequência das nossas ações, poderemos pensar e não ter consequências dos nossos pensamentos, porque pensar não é um ato vago. Pensar gera uma consequência, e a consequência do pensamento é o comportamento em decorrência daquele pensamento. Então, poderíamos nós pensar e não nos comportar conforme pensamos? Ou ainda poderíamos falar e não ter as consequências das nossas palavras? É esse o exercício que traz para a gente nos versos 27 e 28. Poderíamos agir nós com leviandade, com adultério, com falsidade, não recebermos as consequências desses atos. E aí no verso 29 vem novamente a figura, né, o exemplo e a instrução do pecado que mais ofende ao Senhor de uma maneira odiosa. É o pecado que desagrada completamente a Deus, é um pecado que ele carrega intimamente para ele não suporta. É um pecado que realmente, não é literalmente, é realmente desagrada a Deus, que é o adultério, que é a quebra de aliança, né? A falsidade chega a ser mau caratismo, leviandade, ato extremo de egoísmo. E aí desse verso do 29 em diante, como a gente tem, né, tal qual a gente observa, assim como em todas as outras quintas-feiras até aqui nós temos observado, o que crê no Senhor. E aí a gente observa o que crê no Senhor e comete o adultério, seja o adultério conjugal, seja o adultério espiritual, seja o adultério de alguma forma, de algum outro tipo de relação, o que crê no Senhor, ele sofre a aflição e desonra, e o que não crê no Senhor, ele também sofre as consequências do ato de adultério. Ele não fica impune. E quando a palavra aqui declara que o seu opróbrio nunca se apagará, é que aquela vergonha para aquele que agiu dessa forma jamais passará. Ainda que a gente esteja falando aqui, é para exemplificar no caso do cônjuge, ou ainda, né, para exemplificar no caso de um pecado ou de um adultério contra o Senhor, e nós recebemos, por exemplo, perdão, nós nos arrependemos genuinamente, nos prostramos, buscamos perdão e recebemos. Aquela vergonha, ela fica eternamente, né? Há cicatrizes que são causadas pelo adultério que não são, nunca serão removidas, né? Jamais, não é muitas vezes, jamais vai ser possível remediar o dano que a quebra da aliança causou. Então, não é sobre culpa, né? É sobre a intenção maligna, sobre a malignidade da intenção, se assim eu puder dizer. O Senhor, ele sabe perfeitamente que nós não somos naturalmente bons, que nós tendemos ao pecado, que nós não somos santos originalmente, tudo isso por causa do pecado original lá atrás. Mas toda vez que nós escolhemos, e nós temos esse poder da escolha, uma vez que nós escolhemos, por exemplo, o bem, nós devemos escolher a fidelidade ao bem. Uma vez que nós escolhemos luz, nós temos e devemos nos manter fiéis à luz. E uma vez que nós escolhemos a verdade, a gente não pode nem deve flertar com a mentira. Então, o exercício e mais uma reflexão seria: o Senhor, ele não existe para nos servir. Então, não é que nós não devamos atentar para os nossos comportamentos, para as nossas escolhas e para as nossas decisões. Não, ao contrário. Nós é que existimos para servir ao Senhor, que é criador de todas as coisas. Nós somos frutos desse imenso amor dele, nós somos criaturas. Então, mesmo nesses momentos que a gente acha que vivemos as situações mais difíceis e mais desafiadoras, o Senhor, ele se dispõe a nos ajudar. Por isso, a oração, para que o Senhor não permita que nós caiamos em tentações. Não é que a gente tem um guarda-costas espiritual ali, super poderoso, sempre do nosso lado, impedindo as coisas de acontecerem. Não, mas é que uma vez que a gente se submete ao Senhor de todas as coisas, uma vez que nós reconhecemos o Senhor como Senhor e poderoso Deus, nós somos dele. E ele é o Senhor a quem tudo e todos obedecem. Então, nós somos dele, o nosso caminho é dele, as nossas veredas, como diz a palavra de Deus, é dele, o nosso corpo é dele, fortalecido por ele, para que a gente possa caminhar e ter as nossas forças, né, renovadas sempre, para superar as adversidades. Mas se levianamente, consciente de tudo isso que foi dito, adulterarmos, tentarmos ali enganar Deus, não, Deus me perdoa, Deus conhece meu coração, Deus me salva, não. Somos nós
os maiores enganados, porque a santidade dele não é negociável. Então, a longo prazo, os prejudicados somos nós, porque cada vez mais nós nos afastamos do Senhor. O Senhor, ele não compactua com o adultério, não compactua com a quebra de aliança. O Senhor, ele não compactua com o pecado. E eu gostaria de deixar ainda mais 2 versos como um acréscimo à nossa reflexão dessa noite para finalizar esse capítulo, que está lá em Tiago 4,4, que é muito famoso, né, muito conhecido, que Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De novo, a santidade do Senhor não é negociável, a verdade não é negociável. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. O Senhor, ele é extremamente... se você é dele, você é dele. Ele não te divide comigo. É sobre isso. Gálatas também, que é outra parte que eu gostaria de deixar nessa noite para reflexão, é Gálatas 5, versos 19 a 21, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o Senhor elenca todas as obras da carne que nós podem ser manifestas pela carne, e que todos aqueles que cometem, se alimentam desses atos ou deixam esses atos transcorrer sem observar a palavra de Deus, sem buscar praticar a palavra de Deus, sem buscar fortalecimento no Senhor para praticar a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. Eu espero que essa palavra ela tenha sido bênção para você de alguma forma nessa noite. Uma vez que a gente conhece a verdade, busca praticar a verdade, é impossível a gente ser a mesma pessoa que a gente era antes de conhecer a verdade. E a verdade é que Jesus liberta. A verdade é essa, que é Jesus. Jesus é a verdade e a verdade liberta. Obrigada pela sua companhia até aqui. Se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, né, já no próximo mês, inclusive, mês de agosto, a gente vai fazer mais um pouco de reflexões sobre o livro de Provérbios e os ensinamentos dele, começando um novo capítulo, num novo mês. Eu agradeço a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.